Aprofundamento dos conteúdos de língua portuguesa. Atividades referentes à sexta semana. Poema visual. Vamos falar um pouquinho sobre poemas. Quando falamos a palavra poema, logo vem na nossa mente aquele tipo de texto formado por versos e estrofes. Porém, saibam que não é o único tipo de poema que existe. Vamos estudar sobre a poesia visual, que é uma expressão poética que valoriza os efeitos visuais, ou seja, vai priorizar a formação de imagens, podendo haver também efeitos sonoros e movimento. As imagens completam o sentido do poema. Não existe forma fixa. O autor, ele é livre para escolher os recursos que irá utilizar em seu poema. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós notamos nesses 3 poemas aqui o uso da linguagem verbal e não verbal. E notamos também a ausência de versos e estrofes. Não há versos e estrofes. Notamos o efeito sonoro neste primeiro aqui, ó, em zum, 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 que é a onomatopeia. Notamos também o movimento em todos eles. As imagens que formam ajudam a completar o sentido do poema. Vamos observar aqui. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, aqui nós temos, ó, o poema no formato de infinito. Esse aqui é o símbolo do infinito. Vamos observar o próximo. Coração bom e bom coração. Cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos um bom coração. Então, o próprio poema, né, o texto verbal do poema, ele utiliza também o recurso visual. Utiliza também o texto não verbal. Este daqui nós já analisamos no vídeo anterior. Leia os textos para responder as questões. Nós temos aqui o primeiro poema, A Estrela Cadente. Quando estiver com um olhar distante, maninha, com um jeito esquisito de quem não está presente, não se assuste, ó maninha. Fui logo ali, no quintal do céu, colher uma estrela cadente. Vamos às atividades. Observe a estrutura. Podemos observar que este texto é um poema, uma receita, uma lenda ou uma carta? Faça um X na alternativa correta. 2. A repetição de som na terminação de 2 ou mais palavras é chamado de... Então, quando nós temos a mesma terminação, nós chamamos de estrofe, verso, rima ou poema. Nós temos aqui presente cadente. Qual desses daqui é o correto? Faça um X. 3. Em sua opinião, qual o sentido da expressão olhar distante? Esta é uma perguntinha pessoal. 4. No poema, há um par de palavras que rimam. Em que versos essa rima aparece? Eu acabei de falar quais são as rimas aqui. Vocês irão copiar os 2 versos nas linhas. Próximo poema, As Estrelas.
uma estrela cadente, bum, ou uma estrela do mar. Nós temos aqui outro tipo de poema. Este daqui é o poema visual, pois o modo como o autor organizou as palavras sugere a composição de uma imagem. Sabendo disso, explique a intenção do autor ao escrever a palavra cadente deste modo. Por que será que ele escreveu a palavra cadente assim, ó? Cadem... Olha onde está o T. Separado do chibum, ó. Cadente, bum. Por que ele escreveu cadente desta forma aqui? O que representa esta palavrinha escrita desta forma? Não se esqueçam que a parte visual vai completar o sentido do poema. Respondam na linha abaixo. No texto, o que representa a palavra tibum? Então, tibum, o que representa essa palavrinha? Escrevam na questão 6. Os dois textos falam sobre estrelas como o Sol, estrelas que possuem muito brilho, estrelas cadentes ou constelações. Muito fácil, né? Regras de acentuação. Como nós já estudamos esse ano, as palavras podem ser classificadas de acordo com a sílaba tônica em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. De todas as palavras existentes, a maioria delas é paroxítona. Portanto, as regras de acentuação dessas palavras é bem maior e nós iremos trabalhá-las separadamente. Hoje, iremos estudar as regras de acentuação das palavras oxítonas e proparoxítonas. Relembrando, palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica, a sílaba forte, é a última sílaba da palavra. É aquela pronunciada com mais intensidade. A última, jacarandá, boné. Podemos fazer o teste chamando a palavra jacarandá, boné. Então, se as palavras forem oxítonas e terminarem em a, e, o e em, ou as, es, os e ens também, seguido ou não de S, elas levam um acento agudo ou circunflexo na última sílaba. Como nos exemplos, ó, jacarandá. A última sílaba é a mais forte. Então, ela foi terminada em A. Tem acento? Deve ser acentuada? Sim. No mesmo caso, boné. As oxítonas terminadas em E também são acentuadas. Cipó, terminada em O, e vintém, ou vinténs, ou parabéns, terminada em ou ens, elas também devem ser acentuadas. Recapitulando, as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e em devem ser acentuadas. Vamos às regrinhas agora das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas levam acento agudo ou circunflexo na antepenúltima sílaba. Então, quando nós chamamos a palavra, se a antepenúltima sílaba for a mais forte, todas elas, sem exceção, devem receber acento. Olha a palavra príncipe, vamos chamar o príncipe? Príncipe, então o prim é mais forte. Então, por ser proparoxítona, ela deve receber um acento. Pântano, aqui nós temos um acento circunflexo. Pântano, o pan é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Ela é uma proparoxítona, então ela deve ser acentuada. Época e ônibus também.
ônibus, o O é mais forte. Por ser proparoxítona, deve ser acentuada. Vamos às atividades. Assinale as palavras proparoxítonas. Então, vocês irão chamar as palavras. Se a antepenúltima sílaba for a mais forte, vocês farão um X. Vamos fazer um exemplo, ó. Óculos. 1, 2, 3. Nós temos a antepenúltima sílaba forte. Ela foi até acentuada. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas devem receber acento. Então, podemos marcar um X. Vamos chamar a biblioteca? Biblioteca! O T é mais forte. Oxítona, paroxítona. Então, eu devo fazer um X aqui? Não. Da mesma forma, vocês irão fazer com as próximas palavras. 9. Leia e acentue corretamente as palavras do quadro a seguir. Então, vocês irão ler as palavras e irão acentuar se for necessário. Podem consultar as regrinhas. Ortografia. Vamos estudar o uso do G e do J nas palavras. O uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas e causa muitos erros de ortografia. Isso porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema. O que é o fonema? O mesmo som. Então, o G e o G têm diferença na fala? Não, são iguais. O mesmo caso ocorre com G e G. Ambos apresentam o mesmo fonema, o mesmo som. Vamos aprender algumas regrinhas? Quando usamos o G nas palavras, a consoante G é usada. Então, quando nós vamos utilizar o G? Em substantivos terminados em agem, igem e ugem. O que é substantivos? São nomes dos seres. Então, quando terminarem agem, igem e ugem, devem ser escritas com G. Observem os exemplos: passagem, vertigem, ferrugem. Em palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Observem os exemplos: pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio. Em verbos terminados em ger e gir: proteger, fugir, fingir. Em palavras derivadas de palavras escritas com G. Exemplo: gengiva. Então, a palavra derivada gengivite também deverá ser grafada, deverá ser escrita com G. Quando devemos usar J nas palavras? A consoante J é usada em palavras derivada de palavras escritas com J. Um exemplo: laranja, laranjeira. Então, se laranja é escrito com J, laranjeira também deverá ser escrita com J. Em formas verbais de verbos terminados em jar e gear. No infinitivo. O que são infinitivo? É quando o verbo termina com R. Viajar, arranjar, lisonjear. Em palavras de origem tupi, africana e árabe. Exemplos: pajé, jequitibá, genipapo. Então, nós temos aqui algumas regrinhas que vocês podem consultar quando necessário. Atividade: ler e escrever bem é questão de treino.
Faça uma pesquisa e anote em seu caderno com muita calma e atenção uma lista de 15 palavras com G e 15 palavras com J. Depois, mande uma foto para a sua professora. Exemplos. Temos aqui exemplos de palavrinhas com G e palavrinhas com J. Vocês irão encontrar outras 15. Vocês irão copiar no caderno de vocês, tirem uma foto e mandem para a professora. Produção de texto. A primavera é uma das 4 estações do ano. Ela ocorre após o inverno e antes do verão. No hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, a primavera tem início em 22 de setembro e termina dia 21 de dezembro. Tendo como base o poema visual A Primavera Endoideceu, como no exemplo que vocês já viram, e o início da primavera que nós estamos, que é a estação do renascimento das flores, em seu caderno, produza em formato de poema visual, que é com imagens e palavras, um texto representando sua percepção, a sua visão. Então, é um poema visual. Não se esqueçam que tem que haver mistura da linguagem verbal e não verbal. Então, vocês irão seguir os passos a seguir. Crie um poema visual com a palavra primavera. Observe as letras que a compõem. Estruture seu poema de maneira que as palavras formem uma figura. Dê um título a seu texto. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!